Olá, hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca e comigo está o pesquisador Caio Prati. No episódio de hoje, o Grupo de Conjuntura vai abordar o início do governo Lula. O governo Lula, não só por uma perspectiva econômica, que é o nosso ambiente mais confortável, mas também com alguns sinais de outras esferas desse governo, alguns sinais das equipes que já foram montadas e alguns desafios que estão postos para esse mandato. Então, pesquisador Caio Prates, a palavra é toda sua. Obrigado, Gabriel. Bom, nós chegamos hoje, exatamente, dia 31, ao fim do primeiro mês do governo Lula. Só que o início do governo Lula na economia, a rigor, começou bem antes do início do ano. Ele começou ali pouco depois das eleições, da eleição do Lula, né? Onde, com a PEC da transição, que foi enviada para o Congresso, e tal, toda aquela discussão em torno da PEC da transição. Então, na economia, ali é que foi o ponto de partida do governo. Esse início de governo, eu diria que ele tem sido marcado por sinais mistos. Do lado bom, acho que me parece que o grande destaque, inegavelmente, foi o fortalecimento da democracia após aquele episódio dantesco do dia 8 de janeiro, né, do ataque às sedes dos três poderes em Brasília e tal. Episódio que não pode ser considerado um evento isolado produzido por lunáticos. Na verdade, a gente sabe bem que o clima para algo do tipo do que aconteceu foi longamente preparado pelo bolsonarismo ao longo de 4 anos. E claramente o que ocorreu fazia parte de uma tentativa de golpe militar, né, para tirar o Lula do poder. Ocorre que o desfecho que acabou sendo patético, né, desta tentativa canhestra, né, vamos chamar assim, de golpe, e a volta que seguiu do país à normalidade, representaram uma vitória, eu acho, de valor inestimável, né, para a democracia, e, sobretudo, interromperam uma escalada que estava se revelando cada vez mais perigosa no país, na direção de um regime autocrático de extrema-direita e de uma brutal regressão civilizatória, porque era isso que estava no horizonte. Poderiam chegar lá ou não, mas o projeto era cada vez mais claramente esse. Outros destaques positivos, saindo da política e nesse início do governo Lula, vem sendo expectativas bem favoráveis que estão sendo geradas em áreas cruciais da administração pública, como educação, saúde, meio ambiente, entre outros. Então, esses são os aspectos positivos. Eu falei do lado político e dessas iniciativas nessas áreas cruciais que estão, tudo indica, apontando na boa direção. Em contrapartida, o grande destaque negativo tem sido uma piora sensível do ambiente macroeconômico da eleição do Lula, em novembro para cá. E isso é especialmente visível na forte alta das taxas de juros de mercado, dos juros futuros, que, na verdade, vem refletindo basicamente a incerteza fiscal e a piora das expectativas inflacionárias. Se não revertida a tempo, essa deterioração do ambiente macro vai gerar consequências muito negativas para o desempenho da economia mais adiante, no que se refere a crescimento, renda, emprego, inflação. Então, é uma questão crucial a ser enfrentada logo, na verdade. Me parece que os rumos da política econômica vão ficar bastante mais claros nos próximos meses. Nós vamos ter, já em abril, anúncios, segundo o ministro da Fazenda, em duas áreas. Primeiro, um anúncio do novo arcabouço fiscal,
em substituição ao teto de gastos, né? O que vai ser posto no lugar, como vai ser isso. Há um interesse em particular em ver que tipo de controle de gasto vai estar presente nesse arcabouço fiscal, dado que é fundamental que haja uma regra clara de controle de gastos. Então, há toda uma indagação sobre isso, qual será, não sendo o teto como havia, de que forma vai se efetivar esse controle, que é essencial, é parte essencial do ajuste. Ele não poderá ficar simplesmente vindo do lado do aumento da arrecadação. Então, esse é o arcabouço fiscal, o Haddad anunciou para abril, e também para abril a primeira etapa da reforma tributária, que seria a etapa centrada no tributação do consumo via IVA, né? A tributação sobre a renda ficaria para um segundo momento. Então, além disso, nos próximos meses também vai ficar claro qual o potencial efetivo de ajuste, de redução do déficit primário, que o déficit primário no orçamento, depois da aprovação da PEC da transição, o déficit que está no orçamento é 231 bilhões, que é um déficit extraordinariamente elevado. O Haddad já falou, já vinha falando desde o final de dezembro, o déficit seria muito menor que esse, e agora traduziu isso em números com o pacote que foi anunciado no dia 12 de janeiro. E a ideia dele, ele anunciou um pacote que, inclusive, que teria potencial, segundo ele, para eliminar totalmente o déficit, para gerar um superávit primário de 11. Mas ele mesmo diz que isso é muito improvável. Ele trabalha mais com a ideia de reduzir o déficit primário de 231 bi para algo mais próximo de 100 bi. De um modo geral, os analistas têm convergido para a ideia de que o déficit primário, de fato, vai ter uma queda substancial em relação ao que está no orçamento, talvez não para 100, como diz o Haddad, mas muitos falam ali no intervalo entre 110 e 120, mas tudo isso está muito indefinido, porque existe muita incerteza sobre o potencial de ajuste vindo do pacote, mas ele foi bem recebido no sentido de mostrar uma preocupação efetiva do governo com a responsabilidade fiscal, né? Além de já anunciar para breve o seu compromisso de encaminhar a questão do novo arcabouço fiscal e dar início à reforma tributária. O ambiente macro ele poderá melhorar sensivelmente se o governo for bem sucedido, né, no encaminhamento dessas três questões. Por dúvida se não é nada trivial que seja bem sucedido, mas essa possibilidade existe, de algum modo, e isso, de fato, representaria uma mudança grande no ambiente macro, que eu falei que até agora tem sido muito ruim, uma piora muito grande da eleição para cá. Esses três pontos que eu me referi, resumidamente, então, são a redução substancial do déficit primário, a aprovação do arcabouço fiscal, um arcabouço que seja bem recebido, né, pelos agentes econômicos, que gere confiança na sustentabilidade da dívida, e a reforma tributária, uma reforma tributária que se mostre factível e que atenda aquilo que se espera dela, que, entre outras coisas, o que se espera da reforma tributária, entre várias coisas que se espera dela, uma delas é central, que ela gere condições para um aumento do crescimento potencial do país, que é um desafio crucial hoje em dia. Não só pela razão óbvia de que mais crescimento significa mais bem-estar da população, mas até pela questão fiscal. A economia crescer mais também é fundamental para o equacionamento a médio e longo prazo da questão fiscal. Crescer mais tende a vir acompanhado de uma diferença menor entre a taxa de juros que incide sobre a dívida pública e o crescimento do PIB, e crescer mais significa mais arrecadação, na medida que a arrecadação
tenda a seguir em linha com o PIB, e essas duas coisas combinadas tendem a ajudar muito o ajuste fiscal. Então, crescer mais é parte central da equação do ajuste fiscal. Além dessas questões, dessas três questões que, bem equacionadas, podem melhorar muito o ambiente macroeconômico, há uma outra questão também que se tornou crucial recentemente, depois da declaração aí desastrada do Lula sobre independência do Banco Central e meta de inflação, porque essa declaração acabou gerando um estrago grande nas expectativas inflacionárias e nas taxas de juros, que subiram rapidamente depois das declarações dele. Tiveram um novo impulso depois da declaração dele. Então, isso tudo tornou necessário que haja o quanto antes uma reversão desse quadro, né, que os agentes econômicos sejam convencidos de que essas declarações do Lula não vão ter consequências práticas, são mais arroubos retóricos. E isso tem que ser feito o quanto antes, para que o ambiente econômico, que já não está nada bom, não piore ainda mais. Verdade. Por enquanto, as incertezas em relação à política econômica continuam muito elevadas. Daí porque as condições financeiras, né, em que opera a economia, em particular os juros futuros, estejam se comportando de forma tão negativa de novembro para cá. Tudo isso revela, na verdade, um ceticismo em relação a essa agenda econômica de ajuste. Não quer dizer que ela não possa ser bem-sucedida, mas ela parte de um certo descrédito que é claramente refletido nesses indicadores financeiros, sobretudo nos juros futuros. Além dos juros futuros, outros indicadores das condições financeiras, como dólar, bolsa, comportamento da bolsa, são certamente termômetros importantes da confiança na economia. Só que essas duas variáveis, né, esses dois indicadores, né, dólar e bolsa, são bem mais afetados pelo cenário externo do que são os juros futuros. O cenário externo, a taxa de juros básica nos Estados Unidos, o comportamento do dólar frente às outras moedas, preço de commodities, a bolsa nos Estados Unidos, em particular o S&P 500, que tem uma correlação com a bolsa brasileira, tudo isso são variáveis que influenciam muito o dólar e a bolsa, muito mais do que os juros futuros. Por exemplo, se a gente olhar, por exemplo, no cenário externo, que teve uma melhora sensível nos últimos meses, principalmente de novembro para cá, onde já há uma percepção de que o pouso ganhou força e hoje é o cenário dominante, o cenário de pouso suave na economia mundial, de ciclo de alta de juros próximo do fim nos Estados Unidos. Tudo isso, um dos reflexos, uma das consequências disso foi uma reversão daquela trajetória que a gente observou o ano todo de forte alta do dólar em relação às outras moedas. Isso foi revertido a partir de novembro, entrou no terreno oposto de queda do dólar. E isso aí, estou citando esse fato específico para dizer que, por exemplo, como o dólar está em queda no mundo, é evidente que o comportamento do dólar aqui no Brasil acaba não sendo um bom termômetro dessa desconfiança que está havendo em relação à política econômica, porque o mundo está ajudando a que o dólar se comporte bem. Já com juros futuros é diferente.
eles refletem muito mais diretamente a política econômica. Ainda mais no nosso caso, onde você tem onde o problema macro principal é o problema de natureza fiscal, né? Uma dívida pública muito elevada, crescente, etc., que é algo que mexe diretamente com as taxas de juros de mercado, pela disposição maior ou menor dos investidores de financiarem a dívida pública em função da sua percepção sobre a trajetória dessa dívida. Então, por esse conjunto de razões que eu estou dando, dos indicadores financeiros, que eles chamam de indicadores que compõem as chamadas condições financeiras, o mais importante, no sentido de estar mais ligado a refletir mais o grau de confiança na política econômica, é as taxas de mercado, os juros futuros, isso é o mais importante. O problema é que a confiança dos agentes econômicos nos rumos da economia é uma premissa básica para o bom desempenho da economia. E como esse grau de confiança ele se expressa, em primeiro lugar, no preço dos ativos financeiros, o comportamento desses ativos financeiros é um indicador antecedente privilegiado, né, da direção da atividade econômica. Quando a gente examina o comportamento dos juros futuros, de novembro para cá, que, como eu disse, é o melhor termômetro da confiança na política econômica, fica nítida a influência no comportamento dos juros, né, da incerteza fiscal. Ela é bastante nítida, como eu já vou detalhar. E mais recentemente, nas últimas semanas, também das expectativas inflacionárias que foram afetadas muito negativamente pelas declarações do ministro do Banco Central. Mas incerteza fiscal tem sido uma razão presente o tempo todo por trás desse comportamento desfavorável dos juros futuros. Para analisar, para dar elementos mais concretos para a gente ver isso, como é que as coisas estão se relacionando, como é que os juros futuros têm sido afetados pela questão fiscal e tudo mais, eu fiz o seguinte, eu selecionei duas taxas de juros especificamente. Uma é o swap pré-DI de 3 anos, que é uma próxima da taxa Selic média no horizonte de 3 anos a contar de agora, e outra é a taxa de juros, a taxa de juros que só pré-DI também, que precifica a taxa Selic média no horizonte maior, de 10 anos, sempre a contar de agora. E peguei essas duas taxas e selecionei 4 datas pós-eleição do Lula, que são muito marcantes para a gente ver como é que estavam se comportando em cada uma dessas datas essas taxas de juros. E aí a gente vai ter uma ideia mais clara do que está influenciando nessas taxas. A primeira data que eu selecionei é 4 de novembro. O Lula foi eleito no dia 30 de outubro, né? 4 de novembro é a sexta-feira seguinte, depois do final da primeira semana, depois da eleição do Lula. E aquela semana foi uma semana marcada por um comportamento muito positivo dos ativos financeiros. Por quê? Porque havia uma percepção dominante no mercado, dos investidores, naquele primeiríssimo momento, que a visão predominante é que o Lula seria uma espécie de Lula 1, um Lula pragmático, Lula de 2003, e não o Lula populista do final do seu segundo mandato, e menos ainda uma coisa do governo mais semelhante ao governo Dilma no política, que foi, na verdade, uma continuidade do fim do governo Lula, no segundo mandato. Então, havia essa visão do Lula pragmático. Então, eu selecionei a data de 4 de novembro, porque é uma data que, a partir daí, entra em cena a questão da PEC da transição, então entramos num outro mundo, onde se frustra a ideia do Lula muito comprometido com responsabilidade fiscal, muito Lula 1, de 2003, etc.
Então, entra esse segundo momento da PEC da transição sendo anunciada para ser enviada depois do Congresso, com um volume de gasto extrateto que nenhum analista estava prevendo, muito acima do que estava sendo projetado pelos analistas de modo geral, já com a ideia de vir de um novo arcabouço fiscal, acabando com o teto de gastos e assim por diante. E mais ainda, que esse gasto muito expressivo extrateto não ficaria restrito a 2023, seria um gasto sem tempo. No primeiro momento foi apresentado como um gasto sem tempo definido, pré-determinado, duração pré-determinada. Então, isso tudo foi pessimamente recebido, teve uma reação muito ruim do mercado, então eu selecionei a segunda data que marca o pior momento da eleição do Lula até hoje para o comportamento das taxas de juros de mercado, juros futuros, que é 23 de novembro. A terceira data que eu escolhi é 12 de janeiro, que é quando o Haddad anuncia o seu plano, que já havia foi a culminância de um processo de uma série de sinais positivos que começaram a ser dados pela equipe econômica a partir do final de dezembro e também a entrada a escolha da Simone Tebet, planejamento, montando uma equipe muito boa e, mais do que isso, dando um lugar privilegiado na equipe dela a uma secretaria de avaliação das despesas públicas, uma coisa muito crucial daqui para frente, para que se tenha o gasto social, o gasto dirigido pelas mais efetivamente bem focado, e se abra espaço reduzindo outros gastos, não apenas ampliando o gasto como um todo. A Secretaria de Avaliação das Políticas Públicas é muito essencial, e essa é uma coisa que foi muito bem recebida dentro da equipe da Simone Tebet. O lugar privilegiado para essa secretaria é escolher de um economista competente nessa área. Então, essa é a terceira data relevante. Como é que estavam os juros no momento de culminância de vários sinais positivos da equipe econômica, do Haddad e também da Simone Tebet, que aparentemente começaram a fazer uma certa dobradinha, embora as decisões de política fiscal, em última análise, sejam do Ministério da Fazenda. Né? Mas, aparentemente, começou a haver uma expectativa de uma colaboração frutífera entre planejamento e fazenda. E a quarta data, a data de ontem. Já passadas 2 semanas, chamaria de um estrago que o Lula produziu no mercado financeiro, com as suas declarações desastradas, né, como eu falei, em relação à independência do Banco Central. Ele chamou de independência, mas o Banco Central no Brasil não é independente, tem autonomia, mas quem fixa a meta é o Conselho Monetário Nacional. Atualmente, quem vai fixar as metas de inflação são 3 pessoas. É o presidente do Banco Central, o Fernando Haddad e Simone Tebet. O Banco Central tem autonomia operacional para usar os instrumentos que acha necessário para perseguir a meta que ele não define. Independência é quando o Banco Central define tudo. Então, houve essa... Então, eu escolhi essa quarta data, que é uma data após esse estrago recente pelas declarações sobre o Banco Central. O que chama a atenção quando a gente olha para essas 2 taxas que eu falei que eu queria comentar rapidamente com vocês, o comportamento delas. A taxa, o que precifica a taxa Selic média em 3 anos e a taxa Selic média em 10 anos a contar de agora. No primeiro momento, a expectativa do Lula pragmático, essas taxas tinham caído fortemente. Embora ainda muito elevadas, a gente tem que ver que a Selic está em 13,75, a taxa média de 3 anos tinha caído para 11,6 e a de 10 anos também ficado nesse nível de 11,6. Esse foi o primeiríssimo momento de reação do mercado financeiro à eleição do Lula.
o que, diga-se de passagem, põe por terra a ideia de que é um preconceito ideológico contra o Lula, etc., razões políticas. Na verdade, ele foi muito bem recebido no primeiro momento, porque se imaginava que ele fosse ser parecido com o Lula lá de trás. O que foi mal recebido não é o fato do Lula ser de esquerda, ser isso, ser aquilo. Foi mal recebido é a adesão a uma agenda populista muito parecida com a da Dilma Rousseff. Aí sim a reação começou a ser muito ruim, como tem sido até hoje. Mas nesse primeiro momento as taxas de juros de 3 de 10 anos estavam ali em 11,6, como eu falei. 19 dias depois, que eu falei que é o pior momento, já na esteira da PEC da transição, todas essas coisas que foram anunciadas, gastos enormes, extrateto, sem tempo definido para durar, e etc. Fim do teto dos gastos. Esses juros que estavam em 11,6 dos 3 anos, 11,6 dos 10 anos, subiram para 13,8, desculpe, 13,8 de 3 anos e 13,7 os 10 anos. Isso em 19 dias. Vocês veem a monumental disparada dos juros como resposta a um péssimo sinal do lado fiscal. Aí vamos dar um outro pulo grande, chegar na... Deixa eu não ficar alongando demais, né? Já estou chegando mais perto do fim, já mesmo. Nós pulamos para o plano Haddad, que, como eu disse, é a culminância de uma série de sinais positivos que foram sendo dados de responsabilidade fiscal em relação à sua agenda para o futuro, da equipe econômica, aí, a dobradinha fazenda e planejamento. Nesse momento, 12 de janeiro, aqueles juros que tinham chegado ao máximo de 3 anos, tinham chegado a 13,8, caíram para 12,2. Já não tão distante daquele melhor momento lá em início de novembro. E os juros de 10 anos parecidos, 12,3, próximos, muito próximos, praticamente colados nos de 3 anos. Então, uma queda espetacular em relação ao pior momento, à medida que a equipe econômica foi dando sinais mais favoráveis de responsabilidade fiscal, basicamente. E aí chegamos à situação de ontem, onde já passado 2 semanas da entrevista do Lula para a Globo News, né, onde ele criticou o que ele chamou de independência do Banco Central, os métodos de inflação e tudo mais. E aí a gente teve uma nova disparada das expectativas de inflação, que eu não estou com o dado aqui à mão, no Focus, mas dispararam as expectativas de inflação para esse ano, para o ano que vem, no Focus, em função, logo depois, da esteira das declarações do ministro do Banco Central. Esses juros que eu estou acompanhando, de 3 anos, que tinham caído para 12,2 dos 3 anos, subiu para 12,8. E mais do que isso, os juros de 10 anos, e isso é o mais impressionante, que estavam em 12,3, subiram para 13,2, uma alta fortíssima dos juros de 10 anos. Aqui é um comportamento atípico em relação às datas anteriores, que, em geral, eu estava dando dados muito parecidos entre as taxas de 3 e de 10 anos. Dessa vez, os de 10 anos subiram, ambos deram um salto enorme na esteira das declarações do Lula, mas as de 10 anos muito mais. Porque isso, me parece que a razão é que, no horizonte mais curto, ainda é o benefício da dúvida da equipe econômica, da autonomia do Banco Central, o Roberto Campos permanece como presidente até o final do ano 2024, e o Haddad tem dado declarações sensatas, tem a Simone Tebet, não sei o quê. Talvez isso tenha moderado essa piora dos juros de 3 anos. Se bem que subiram bastante, né? De 12,2 para 12,8 em 2 semanas. Já os juros de 10 anos subiram de 12,3 para 13,2, quer dizer, subiram quase 1 ponto percentual em coisa de também de 2 semanas. Né? Aí é um sinal muito ruim sobre
a visão dos investidores sobre o longo prazo da economia brasileira. Uma perda de credibilidade no Brasil no horizonte mais longo, que é uma coisa bem grave. Então, o estrago aí foi realmente bem grande. Por isso que eu digo que é urgente que passe o dito pelo não dito e que haja uma percepção de que talvez o Lula tenha dito isso, mas é só um arrobo retórico, etc., que não é bem assim. Vamos ver, isso está no ar. Bom, para encerrar, o que eu queria dizer é o seguinte, aqui, esse comportamento desses juros que eu escolhi em datas selecionadas, eu acho que ele ilustra bem, mostra com clareza, né, o quanto a queda da taxa de juros futuros, que é uma variável absolutamente chave para a melhoria do ambiente econômico, macroeconômico, o quanto ela é dependente de um aumento da confiança na questão fiscal, no encaminhamento da questão fiscal, no enfrentamento adequado da questão fiscal. Isso é o que eu comentei, ilustra esse ponto, a sensibilidade extrema dos juros, a percepção sobre a questão fiscal. E também, pelo comportamento recente, a importância de manter sob controle as expectativas inflacionárias, o que significa, no caso, um respaldo sem habilidade, a autonomia do Banco Central para que ele possa perseguir as metas inflacionárias que ele não define, definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Tem que haver um discurso sem ambiguidade sobre isso. E esses são pontos chaves para que se tenha a redução das taxas de juros futuros, que, como eu disse, é uma variável-chave para a melhoria do cenário macro de um modo geral. Então, o desafio é que as coisas caminhem nesse sentido nos próximos meses. A equipe econômica tem dado bons sinais. Vamos torcer para que o Lula modere seu discurso, fique mais calado e que as coisas caminhem melhor. Os próximos meses vão ser cruciais para isso. Bem, esse foi o nosso episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Lembrando que eles ficam sempre disponíveis no nosso canal no YouTube e no Spotify. Também tem um recado muito importante. Ao longo desse mês de fevereiro, o Grupo de Conjuntura vai entrar em recesso. Então, nós nos vemos novamente apenas no mês de março. Então, até março. Até lá.